Chamo-me Maria Helena Rodrigues Tavares, nasci no dia 21 de março de 1954, não nasci em Parrilhó, nasci numa freguesia vizinha, no Bunheiro, que é concelho da Mortosa. Portanto, fiz os meus estudos primários no Bunheiro, vim para Parrilhó com 16 anos. Os meus pais compraram uma casa aqui porque o meu pai emigrou para os Estados Unidos com melhores condições de vida, pôde construir uma nova casa. Fiz o ensino secundário no Colégio Egas Muniz, em Estarreja, porque não havia ensino público. Foi um bocado de sacrifício da parte dos meus pais, mas eles tinham prazer ou gosto em que os filhos tivessem uma educação melhor que a deles. Na altura, fiz o antigo 7º ano, ainda entrei a entrar para a faculdade, mas com as aptidões e isso não entrei. Depois, mais tarde, fiz o 12º, pedi a equivalência, aliás, ao 12º ano. O meu início profissional foi na Câmara Municipal de Estarreja, primeiro na Secretaria, depois nos Serviços Técnicos. Entrei em novembro de 74, mas estive lá até maio de 75, onde entrei para a Segurança Social em Aveiro. Depois, mais tarde, não sei bem precisar, em 78 ou 77, vim para Parrilhó, para a Unidade de Saúde, onde estive cerca de 30 anos, não sei mais ou menos. Depois, entretanto, fui convidada para fazer parte de uma OSF que ia abrir em Salreu e fui para lá, e onde estive até aos 60 anos. Aos 60 anos resolvi vir para casa porque tinha um neto e quis ajudar a cuidar dele. O meu pai era carpinteiro naval e a minha mãe era costureira. A construção naval é aqui muito típica Exatamente, ele fez a 4ª classe e a partir daí começou logo a aprender. Na altura que eu andava na escola, ele ainda ia para São Jacinto de bicicleta. Então ainda era uma distância considerável. Era uma distância, vinha à meio da semana e os outros dias dormia lá, mas entretanto tinha estado na zona do Montijo, em Sarilhos Pequenos e em Setúbal, e também só vinha uma vez por mês ou isso. Como é que eram as condições de vida e as condições de trabalho nessa altura, da construção naval? Essa parte aí não sei muito bem. Sei que mas, por exemplo, era duro, pelo menos a deslocação era dura. Ele fazia, não era... Ele no início, quando era mais novo, achava que era duro, porque passava-se sempre os mais pequenos é que faziam o trabalho mais pesado, mas quando ele trabalhava em São Jacinto já era mais em acabamentos e essa parte assim. O seu pai, então, ia e vinha durante a semana? Sim. E lembra-se mais ou menos qual é que era o pagamento do seu pai nessa altura? Não sei. Nessa altura viviam aonde? Vivíamos numa casa que não pagávamos renda, mas era uma casa que não era nossa. Era de umas pessoas amigas que estavam emigradas e a minha mãe tinha ajudado a cuidar da mãe dos donos e, entretanto, ficamos lá a morar. Mas no Bunheiro ou já aqui? No Bunheiro. Okay, no Bunheiro. Eu, quando vim para Parrilhó, tinha 16 anos. Nessa altura, o fenómeno da imigração era uma coisa que estava bastante presente aqui na região? Sim, a maior parte das pessoas tinha familiares imigrados. E mais ou menos aonde? Em que países? Sabe-me dizer, Maria Helena? Brasil, Estados Unidos, Venezuela e França, Alemanha, mas... Na Europa era mais França e para fora era Brasil e Estados Unidos. E Canadá também alguma coisa. Porquê é que acha que as pessoas emigravam nessa altura? Porque as condições de vida eram muito más. Aqui era mesmo... Ou trabalhava-se na agricultura, apesar de haver a construção naval, e as mulheres de Parrilhó sempre contribuíam muito para a economia doméstica. Para a economia doméstica, o que é que quer dizer? Por exemplo, havia a tecelagem, o pão, que havia muitas padeiras, muitas padarias. Depois havia muita gente que trabalhava os quintais e ia vender aos mercados, as novidades, como eles chamavam. Ou seja, que no fundo dinamizavam a economia exatamente, local. Sim, a economia local e familiar. E familiar, exatamente. Falou-me aí no pão.
No pão, nas espadas de parrilhó. É um pão, hoje em dia as verdadeiras espadas de parrilhó já não existem, nós até andamos a ver se conseguimos chegar ao sabor. Nós, grupo, andamos aí a ver umas pessoas que ainda são familiares das últimas espadeiras. Quando diz o grupo é etnográfico, exatamente. As espadas é um pão de trigo amassado à mão, que são tipo 2 bolas de pão, uma põe-se e tendem-se, e quando se tendem junta-se uma à outra. E depois leva-se ao forno e no forno elas, portanto não sei se chama macho e fêmea, mas uma fica por baixo e outra por cima, e o pão fica unido. São como se fossem 2 pães, mas são 2 bolinhas unidas uma à outra. Mas na altura da sua infância então já se faziam essas espadas? E muito anteriormente. Portanto já é se calhar uma tradição Sim, é exatamente. Eu não posso precisar se é muito secular, se é de fim essa parte aí não... Claro. Não quero estar a mentir. Mas já tem muito tempo. Então. Sim, muitos anos. Como é que se confeccionavam essas espadas? Era em fornos comunitários ou era em fornos... Não, foi sempre fornos particulares. E sabe dizer se nessa altura as pessoas tinham licença ou era um bocado à revelia do Estado? Não sei. Sei que na altura da guerra que se fazia... que havia certas pessoas que vendiam farinha, umas adulteravam o produto, isso contava à minha mãe, que vinham de Vinheiro para lhe buscar, e o pão era amargo, portanto seria essa parte aí, mas não sei precisar realmente o que era. Eles adulteravam a farinha de trigo. Mas com que pois, mas não sei. É com o pretexto de pôr qualquer coisa mais barata e fazer mais dinheiro. Perfeito. Isso na altura da guerra? Exatamente. Guerra Mundial. Pois isso é essa parte da farinha e que compravam repousados de tostão, que eram tipo uns repousadinhos feitos de caramelo para adoçar o café. Isso também na altura da guerra, então? Exatamente. Em vez de usar o açúcar, só se conseguia com senhas de racionamento, sim, metia o repousadinho no café. O que é que se semeava aqui nessa altura, aqui na região? Qual era o cereal predominante? Era o milho. O milho? Continua a ser o milho. O trigo? Agora, eu sei que faço parte do grupo etnográfico, mas nunca chegamos a essa. Agora, se calhar, é como estamos com dificuldade a arranjar pessoas, é que nos iremos dedicar mais a isso. Porque eu não sei porque é que aqui se fazia tanto pão de trigo quando não se cultivava praticamente o trigo. As pessoas cultivavam, mas não seria suficiente para produzir tanto pão. Porque também havia aqui a broa, toda a gente fazia a broa, praticamente era a broa que comiam. Para consumir em casa era a broa, que é a broa de milho, que levava uma pequena mistura de centeio. E o pão durava para 15 dias, por exemplo. E quando às vezes começava a ganhar valor e se metia novamente no forno para durar mais tempo. E o pãozinho, o trigo seria, em algumas famílias, seria um por dia, em outras nem existia sequer. Porque as condições de vida também eram... Exatamente, eram muito difíceis. Em Parrilhó havia muitas... Não sei se sabem o que são são conhecidos fora daqui por marinhões, mas em Parrilhó nós dizíamos os das pinhas. São pessoas que se deslocavam para muito longe para ir buscar... para apanhar pinhas nos pinhais, chegavam a ir até Vallecâmara, Severo de Buga, e deslocavam-se a pé e ultimamente em carros de burros. E traziam as pinhas e depois vendiam a intermediários, que ficavam com o pinhão e com as pinhas para acender os fornos e para fazer o pão. Lá está. E o pinhão servia para tingir tiras de preto e também vendiam para fora, não sei... Diziam que era para semear pinhais pela Europa, mas não sei, essa parte aí... Claro. Mas o pinhão dava muito dinheiro. O pinhão, mas era o pinhão de pinheiro bravo, não era aquele pinhão de comer, pronto. Claro. A farinha de trigo, portanto, era importada, não era... Era importada de outros... De outros sítios. Sim, exatamente. Mesmo assim, então, predominava o pão de trigo em comparação com a broa de milho. O pão de trigo para vender. Para vender, sim. Para vender. Sim, ok. Portanto, vendia-se mais pão de trigo do que a broa de milho? Sim, e a broa de milho era feita em casa. O pão de trigo era feito na casa das próprias padeiras, que iam vender. Das padeiras, que vendiam como... Havia muitas padarias aqui, mas eram padarias pequenas. Pronto, claro. Não era um negócio, não era...
pronto, era quase um negócio familiar. Depois tinham 2 ou 3 padeiras que iam com a canastra à cabeça para mercados à volta, ou distribuíam pronto, para o resto das freguesias vizinhas, iam aos mercados e ultimamente também tinham umas cestas atrás que iam nas bicicletas. Ultimamente, e tinham umas cestas feitas em verga e ultimamente já eram feitas de madeira. Aqui na região, qual é que era a percepção do povo, chamemos-lhe assim, para o regime na altura? Eu penso que a nível popular, a nível geral, que não havia essa percepção de que o regime, portanto, as pessoas era opressor. Apenas queriam trabalhar. Exatamente. Havia aqui na zona havia oposição e... Eram pessoas organizadas politicamente? Aqui sim, havia... Eu nunca fui muito de andar à frente disso, mas eu ouvia falar, há pessoas da minha idade que faziam parte, portanto, que eram do MDP-CDE, do PCP, aqui na zona havia bastantes pessoas ligadas a isso. E eles tentavam dinamizar aqui os trabalhadores e a população, o que é que se lembra disso? Trabalhadores, penso que era muito uma coisa pouco divulgada, pouco perceptível. Ok. Mas mesmo assim sim, existiam essas movimentações. Havia gente nova ligada a isso, principalmente jovens que iam para a universidade, alguns ainda foram, pronto, já aqui engenheiros e médicos e isso que foram para aqui, que eu digo aqui, não digo só em Parelhó, digo no concelho, claro. Pessoas e já mais antigas que... Portanto, não tanto pessoas ligadas ao mundo do trabalho, mas mais ao mundo académico. Sim, exatamente. Ok, que se calhar ganhavam consciência política na universidade exatamente. E depois traziam-na para aqui, digamos assim. É isso mesmo. Como é que a PIDE estava aqui representada? Ou se calhar nem existia representação da PIDE aqui na altura? Eu penso que sim, porque eu não... Na altura recordo-me de ouvir falar que não se podia ir, por exemplo, no Café Miranda, que iam lá pôr microfones por baixo do... Café Miranda em Estarreja, microfones por baixo da mesa, porque havia ali... Pronto, havia o controle. Exatamente, porque havia ali bastantes pessoas ainda advogados, sei lá, na altura não falei de advogados, mas havia ali um núcleo ainda bastante... Eu não tinha muita percepção... Quer dizer, tinha alguma porque o meu pai também, apesar de... Depois dele ser... Eu achava que ele era um bocado da direita. Depois, o meu pai na altura percebia-se, eles falavam... E ele falava nessa parte, lá em casa falava muito. Até porque o seu pai era operário e, portanto, exatamente. Sentia na pele, digamos assim... Ele ainda na altura pertenceu ao Sindicato dos Carpinteiros Navais e ainda andou numas negociações de um contrato. Eu até entreguei na Câmara em Estarreja, depois aquele ainda encontrei, quando ele faleceu, uma cópia do... Não era uma cópia, era tipo... um livrinho pequenino onde estava o contrato dos carpinteiros navais feito. Uma agenda? Não era agenda, era mesmo o contrato. O contrato de trabalho. E isso antes do 25 de Abril? Exatamente. Então, um contrato coletivo de trabalho, pronto, já era dos estaleiros dos carpinteiros navais do Distrito. Como é que disse que se chamava o sindicato? Sindicato dos Carpinteiros Navais do Distrito de Aveiro e Figueira da Foz. Era ali onde é a sede da junta, foi o Sindicato dos Carpinteiros Navais. Portanto, os trabalhadores da construção naval eram organizados aqui na região. Aqui em Parelhó era mesmo a sede do sindicato. E o Estado sabia que o sindicato... Sim. Depois eles iam negociar o contrato, foi negociado com o ministro Macedo, acho que era qualquer coisa Macedo, assim. Eu recordo-me da inauguração, mas eu era pequenita, tinha pai uns 6 anos ou 7. E o seu pai era militante no sindicato ou tinha algum cargo dentro do próprio sindicato? Eu sei que ele que ia a Lisboa com mais alguém do sindicato, agora essa parte aí não sei precisar. E o seu pai sofreu alguma vez algum tipo de repressão por isso? Não. Alguma tradição que nos queira contar? Se é casado? Pronto, a minha juventude mesmo foi mais no Bunheiro. Mas aqui, por exemplo, mas nós vinhamos do Bunheiro para Parelhó para os bailes do Clube Parelhoense. Começavam mais ou menos na época ao fim de semana, ao sábado à noite.
pela passagem de ano, um bocadinho antes, e depois iam até ao Carnaval. Porque em Parrilhó, segundo contavam os meus pais, o meu pai era de Parrilhó, a minha mãe era de Bonheiro. Ao domingo juntavam-se para fazer rodas chamavam a roda nos matinhos, os cruzamentos onde havia uma tabernita, iam para lá as mulheres e depois começavam a cantar, apareciam a tocar e faziam a roda para dançar. E essa tradição do dançar eram pessoas alegres. Começou a ser no Parrilhoense, que mais ou menos em 1900, pouco antes de 1900, começou o clube, que já tinha uma banda, já havia uma banda em Parrilhó, também, que hoje é a banda do Clube Parrilhoense, desde 1874. Ou seja, nós estamos no Parrilhoense. No Clube Parrilhoense. Quando é que foi fundado este Clube Parrilhoense? Sabe dizer, Maria? Sei que fez anos já, 100 anos. Mas na altura da sua infância, lembra-se deste Exatamente, vinha para aqui, vinhamos muito. Ao domingo à tarde, já mesmo eu a namorar, vinhamos para aqui ao domingo à tarde. Depois, entretanto, começaram as discotecas e isto praticamente acabou os bailes de domingo à tarde. Mas era com conjuntos, e a próprio Clube Parrilhoense tinha uma orquestra, a Orquestra Ramos Pinho, com vários... Portanto, a nível do movimento associativo, que o Parrilhoense foi bastante importante. E depois, entretanto, houve outro clube, que é o Saavedra Guedes, que hoje está mais ligado a desporto. E depois havia uma rivalidade entre os dois clubes, quem ia a um não podia ir ao outro, e ainda houve outra banda, que era a banda também, aqui era a banda velha, e era a banda nova, e depois havia... A música velha e a música nova. Nessa altura, quantos elementos é que tinham essas bandas, mais ou menos? À volta de quantos músicos? Sei lá, pai, 30, cada uma? Sim. Então ainda eram bandas grandes, e agora ainda está aqui, agora Jesus nem se fala. Tem muita gente? Tem muita gente mesmo. Tem escola de música. Portanto, essa tradição da música foi passando de geração em geração. Sim, eu penso que praticamente não há ninguém, não há uma família que não tenha alguém na banda. E também se fazia muito teatro, principalmente operetas, aqui no Parrilhoense. O Saavedra também chegou a fazer. Eu agora não sei precisar se antes do 25 de Abril também faziam. Recordo-me fazerem ali muitas peças do Bernardo Santareno, e aqui eram mais aquelas operetas mais... Era mesmo operetas à frente, os elementos da banda, porque a banda também tinha uma orquestra sacra, que fazia, tinha violinos, rabecões, violoncelos, órgão, tinha assim muitos instrumentos de corda também, além dos instrumentos de sopro. E faziam operetas, com música e cantadas, era muito engraçado, era uma coisa tradicional. Então essas três associações dinamizavam aqui a população? A banda faz parte mesmo do clube, é a banda do clube, não é uma associação à parte. Nessa altura, do que é que se lembra do clube, para além das festas que nos falou nos domingos à tarde? O que é que o clube procurava dinamizar também? Também isto não é do meu tempo, ou é do meu tempo, mas... Eu via isso, não. Tipo um casino clandestino. Fazia-se jogos aqui? Fazia-se jogos, fazia. E a dinheiro. Ok. Mas isso então já a revelia das autoridades? Era, acho que, não sei, era jogo de cartas, não sei se era a bisca, como se falava muito, que é que jogavam mais. Claro. Sei que falo, porque tinha um tio do meu pai. Quando eu vinha para a casa dos meus avós, ele às vezes chegava, era perto do meio-dia, ele ainda não tinha chegado a casa, portanto tinha perdido. Quando ganhava, levava carne de vaca para fazer o almoço, portanto. Então quando havia carne de vaca, sabia-se que o seu tio tinha ganho algo? Não, tio do meu pai. O tio do seu pai. Também havia muitos jogos, jogavam o pau, aqui jogavam muito o pau. O pau é o quê? Eu penso que eu nunca vi jogar, ouço as pessoas falarem que se jogava o pau, era tipo aquele jogo que deu origem à capoeira, que joga mais na zona de Trás-os-Montes, isso. Sim. As pessoas andavam sempre com um pau, não era só para ir à feira, mas também era para... Para duelos, digamos assim. Exatamente.
Que tradições assim gastronómicas é que destaca aqui de Partilhou ou da região? Pronto, aqui o que se fala mais é das enguias. As enguias e os rojões. Isso realmente é o que eu sinto que passou na minha infância, apesar das pessoas, era o galo por São Pedro, que é o padroeiro daqui, fazia-se o galo, e era isso, os rojões, as enguias, mas as enguias não era um peixe que se apanhava como se calhar mais facilmente que qualquer outro, aqui na ria. Eu, por exemplo, todos os sábados ao meio-dia, o nosso comer era enguias fritas com arroz branco, e para mim, hoje é enguia de escabeche que se faz, mas eu gosto das enguias fritas. Não é eu gosto, também gosto de escabeche, mas uma recordação da minha infância é enguias fritas com arroz branco. Enguias, e não são das fininhas, é enguias assim, jeitozinhas e arroz branco. Mas há aqui alguma forma característica de se fazer a enguia que é diferente de todas as outras regiões, ou é igual? Não, é igual à mortosa, mais ou menos, é a mesma coisa da mortosa. Portanto, a caldeirada de enguia também é feita aqui? Sim, há uma boa casa aqui. Havia mais, mas agora é uma casa. Onde é que se vendia a enguia, que era pescada ali na ria? As enguias eram os pescadores, vendiam em casa. Vendiam nas próprias casas? Nas próprias casas, mas exatamente. havia assim alguma feira ou algum mercado que dinamizasse assim? Não havia nada. Não havia nada, não. Até mesmo na feira em Estarreja, normalmente não se ia lá comprar enguias. Toda a gente sabia onde estava o pescador que ia buscar. Pois era mais fácil comprar na fonte do que... Exatamente. Okay. As pessoas todas sabiam onde era. Disse-me que depois foi fazer a escola secundária em Estarreja. Certo? Bom, já era difícil entrar na escola, prosseguir os estudos a seguir à 4ª classe nessa altura. Mas enquanto mulher, ainda mais difícil o seria, porque a mulher tinha, o papel da mulher nessa altura era muito remetida ao espaço doméstico. Portanto, como é que se sentiu nessa altura, a ir para o secundário? Quando eu fiz a 4ª classe, porque a instrução primária era só a 4ª classe, penso que só fomos 3 da minha turma, que era uma turma enorme, que só fomos 3 raparigas e 2 rapazes. Mesmo assim, então foram mais raparigas que... Rapazes, pronto. Eu não sei porque desde que eu fui para a escola já sabia, o meu pai já me dizia que quando não ficava só com o meu pai ou os meus pais, que não iria ficar só com a 4ª classe, que queriam que eu seguisse os estudos, não sei porquê. Eles tinham uma ideia já que de outra maneira não se conseguia sobreviver como eles gostariam que os filhos sobrevivessem. Mas considera que os seus pais tinham boas condições financeiras na altura? Não, eu acho, tenho muito orgulho nos meus pais e acho que eles queriam sempre melhor para nós, porque o meu pai, como já disse, ele sacrificava-se. Quando o meu pai foi para a América, eu tinha 16 anos já. Tinha mais 2 irmãs mais novas e o meu pai sacrificava-se muito por ir de bicicleta para São Jacinto, que é isso que eu tenho orgulho nele. E chegou aí para a zona de Setúbal, também era um sacrifício o casal, não é, separar-se para dar melhores condições à família toda. Tem mais irmãos? Tenho mais 2 irmãs. Também prosseguiram os estudos então? Sim, uma é licenciada, embora não exista, é licenciada em Economia, e outra também ficou só com a parte do liceu. Portanto, os seus pais tiveram sempre essa preocupação? Sempre essa preocupação. Maria Helena, chegou a casar? Sim, estou casada e tenho 2 filhos e 2 netos, e um terceiro a caminho. Casou em que ano, mais ou menos? Em 78. Lembra-se do dia 25 de Abril de 1974? Como se fosse ontem. O que é que estava a fazer nesse dia? Estava a dormir. E como é que soube da... Como é que soube? Eu tinha um rádio no quarto que ligava quando acordava. Nessa altura não estava a trabalhar ainda. Não estava a trabalhar. Andava a fazer íamos para Aveiro aprender código administrativo, porque havia um concurso da Câmara que eu me tinha inscrito para concorrer.
saí da cama e trouxe a roupa da cama. Trouxe a roupa da cama atrás de mim. O meu pai já estava nos Estados Unidos e fui a correr para chamar a minha mãe. Olha. Pronto. Foi assim. Portanto, foi uma grande excitação. Foi. Como é que se viveu o 25 de Abril e depois o Pronto, depois apareceram as tais pessoas que faziam parte, prontos. Estavam ligados exatamente, estavam ligados aos partidos mais de esquerda, que se dinamizou-se aqui muito nessa altura, principalmente aqui mesmo no clube, parte cultural e isso. Por exemplo, o MFA chegou a vir cá fazer sessões de dinamização cultural? Ou... Não, penso que não. Não, porque eu acho que as pessoas que naquela altura que havia aqui gente suficiente para fazer isso. Ok. Mas ligadas aos partidos políticos? Aos partidos políticos, mais à esquerda do que sim. Então, mas o que é que eles faziam aqui no clube? O que é que se lembra? Fez mais teatro, penso eu. Depois fez-se... Lembro-me ali de um xadrez no jardim, uma simultânea de xadrez. Depois, entretanto, o meu avô faleceu nesses dias, por aí. Eu depois fiquei assim um bocado uns tempos meia de... Depois, entretanto, também começou os movimentos contrários e isso, depois houve assim uma... Mas eu aí, essa parte aí acho que estou um bocado apagada, não me estou a recordar agora precisamente disso aí. Mas diga-me só uma coisa, na altura disse que eram as pessoas assim dos partidos mais ligados à esquerda que dinamizavam esse tipo de ações. Por exemplo, o teatro já tinha uma forte componente política ou... Se calhar depois, entretanto, foram mais para a parte do Saavedra e essa parte do Bernardo das histórias do Bernardo Santareno eram mais ligadas às profissões, pronto, aos pescadores e àquela... Então, e nessa altura considera que o partido que tinha mais predominância aqui era mesmo o Partido Comunista Português e o MDP-CDE? O MDP, sim, pronto, estavam mais ou menos interligados. O 25 de Abril de 1975, quando se votou para a Constituinte, lembra-se desse dia também? Sim. Chegou a ir votar também nesse dia? Foi filas e filas para a rua fora. Era isso que eu ia perguntar. E no dia foram as eleições mais participadas. Exatamente, e no dia 1 de maio fui para Aveiro, para a manifestação. Pronto. Já agora foi por alguma força política ou foi... Não, eu penso que, não sei bem, mas eu penso que no fundo que sabia... Pronto, que tinha uma certa consciência de que eu tinha 20 anos já nessa altura, claro, não é? Claro. Já tinha uma certa... Ainda por cima prosseguiu os estudos, portanto já tinha outra visão das coisas também. Penso que nós que sentíamos que realmente que a vida... pronto, isto tinha que mudar, porque estava, pronto, a parte económica e a parte... Pronto, tudo. Olha, claro. A parte cultural, a parte... Claro. Éramos mesmo... Mas a Maria Helena estava organizada politicamente? Não. Considera que as condições de vida aqui do povo da região melhoraram a seguir ao 25 de Abril? Sim. Mesmo a nível de condições de trabalho e de questões como o salário? Eu penso que houve uma melhoria? Sim, houve. Okay. Eu acho que sim. Eu falo os funcionários públicos. Eu quando ia concorrer, quando fiz concurso para entrar na Câmara, o salário não chegava a 1000 escudos. E depois do 25 de Abril eram 2 e qualquer coisa, portanto... Sim, depois na altura fixou-se um mínimo exatamente, e foi um mês ou 2 de diferença. Sim, um mês ou 2, portanto, de novembro de quando eu, não sei quando fiz o concurso, até novembro de 75, foram 2 ou 3 meses e o salário altura, quase que duplicou, triplicou. Os governos do Vasconcelos, não estou em erro, que fixaram... Houve um dia de trabalhar e oferecer. Exatamente. Lembra-se desse dia? Lembro. De trabalhar para a nação, digamos assim. Sim. Perfeito. Qual era a atividade profissional do seu marido? Meu marido trabalhava na Oliva, em São João da Madeira. Não, na indústria metalúrgica. Ele era metalúrgico, pronto. Okay. Esse também pronto, era diferente. E nessa altura viviam onde, Maria? Nós vivíamos aqui. Já em Pardilhó? Sim. Então o seu marido ia e vinha... Sim, mas entretanto arranjaram-lhe, uma pessoa amiga, arranjou-lhe trabalho na Nestlé e ele veio para mais próximo. Era em Avanca. Nessa altura o que é que a Maria Helena fazia profissionalmente? Nessa altura era administrativa em Estarreja, na Câmara Municipal de Estarreja. Na Câmara Municipal de Estarreja. E nessa altura, aqui em Pardilhó, qual é que era a atividade económica que empregava mais aqui a população? Ainda era a agricultura ou já existia mais indústria? Eu penso que era a indústria, já.
já era a indústria. Embora houvesse muitas pessoas que trabalhavam por turnos, tinham em casa tinham as vacas que davam leitito, não é? Portanto, as pessoas tinham sempre um bocadinho de terra ou um animal. Quase toda a gente tinha isso. Já agora, a Maria Helena tinha algum tipo de animal ou algum tipo de terra? Não, os meus pais, os meus avós dos dois lados eram agricultores, mas nem o meu pai nem a minha mãe trabalharam nunca na agricultura. A minha mãe foi costureira e era a rapariga mais nova. 5 irmãos, ela era das mulheres era a mais nova e foi costureira, e o meu pai quis ir para carpinteiro naval quando saiu da escola. Pronto. Nós tínhamos coelhos e galinhas. Como é que ouviu falar aqui do grupo etnográfico de Pardelhó e como é que surge a sua ligação aqui ao grupo? É assim, o grupo é de 79. Não é de 79, de 97, já estou a trocar, de 97, os números são os mesmos, mas é muita diferença. Decembro de 97. Nós fazíamos aqui em Pardelhó fazia-se cortejos de ofrendas para a igreja. E havia, portanto, vários lugares faziam, e faziam-se sempre, inventavam-se umas danças para animar o domingo à tarde, antes do leilão das ofrendas. E surgiu a ideia de alguns elementos que, porque é que não se faz um grupo? Já tinha havido aqui um grupo folclórico, havia de se fazer um rancho, e foi a partir daí de um desses grupos que se formou o grupo etnográfico. Pronto, juntámos-nos. Sim, porque a Maria Helena foi uma das fundadoras. Sim, correto? também foi das fundadoras. Começámos a juntar, a recolher, pronto, mais ou menos a falar como é que eram as coisas mais antigamente, e a partir daí... Qual é que é a memória, ou as memórias que as pessoas mais partilhavam com vocês? Pronto, também era mais o que nós, se calhar, perguntávamos, não era? Íamos as danças, que dançavam nos tais matinhos, como é que se vestiam, como é que se rezava, pronto, assim, essas coisas, essas particularidades. Já agora diga-me uma coisa, considera que Pardelhó é uma terra muito religiosa ou... Já foi muito, agora menos? Agora menos. Mas porquê? Acha que os crentes diminuíram? É como em todo o lado, e depois também, se calhar, há parcos que conseguem cativar mais. Perfeito. Voltando então ao grupo etnográfico, quando ele é fundado por quantas pessoas, além da Maria Helena? Para aí, umas 10 pessoas, 10 no mínimo. E o grupo tem órgãos sociais? Sim, estamos legalizados. E funcionam, esses grupos sociais vão rodando por eleição? Todos os anos há eleições. Todos os anos há eleição, todos os anos. E é por listas ou por nomes individuais? Não, é por lista. Faz parte dos corpos sociais? Já tenho feito várias vezes. E desde o início, sou eu e uma senhora que agora, neste momento, não pode, porque o marido está com Alzheimer, e ela tem que estar perto dele, não é? Éramos os responsáveis pelos trajes. Pronto, mais ou menos fazer tudo direitinho, como era, investigar, se abotoava para a esquerda, se para a direita, se era comprido, se era curto. Mas quando fala de trajes, é o quê? Trajes de danças ou, por não, exemplo, trajes, da agricultura? Não, trajes, o que é que se vestia, o que é que as pessoas usavam, tanto na agricultura, como para sair, como para ir à missa, para ir às romarias. Pronto, se faziam de algodão, se faziam de lã, se faziam de linho, como é que se era... Já agora na agricultura, como é que era o traje, nessa altura? Por volta da década de 50 ou de 60? Pronto, nós não representamos mais no início, fins do século XIX, princípios do século XX. Ok. Então, mas que seja, então, Maria Helena, como é que era o traje típico aí das pessoas, na agricultura? Era muito pobre, pronto, uma blusita que às vezes se fazia para o domingo, e depois, quando começava a ficar fraca, se usava até desfazer-se mesmo, que depois era aproveitada. Estava a dizer que usavam a blusa mesmo até se desfazer, remendada várias vezes. Quando já não se podia vestir mais, cortava-se às tiras para fazer mantas. Eram reaproveitadas? Eram reaproveitadas, pronto. Depois usavam a roupa mesmo até ficar muito estragada, e usavam muitas vezes a saia, rompia-se à frente, punha-se um avental e
para compor a saia e não se ver tanto. Era uma roupa muito pobre mesmo. Já agora, qual é que era a cor da roupa nessa altura? Sabe-me dizer? Era toda era escura, sempre ao escura. Portanto, para o preto escuro. e azul escuro, talvez. Era muitas chitas estampadas, mas estampadas de escuro. Um traje de ir à missa, uma saia preta, principalmente, preta, porque depois daria para levar de mortalha. Uma blusa. Usava-se muitas blusas escuras, ou mais clara, um chale pelas costas, um lenço de cachiné na cabeça, amarrado em baixo, ou caído com as pontas para a frente. Usavam-se muitos chapéus na cabeça, chapéus de feltro, tanto para trabalhar como para ir para ir à igreja e isso. E umas chinelas ou uns tamancos, umas chinelas pretas ou uns tamancos. Qual é que é a importância que atribui, nessa altura e hoje em dia, ao grupo etnográfico? A nível da recolha da memória aqui da zona de Pradilho? Acho que é muito importante, porque apesar de estarmos com muita dificuldade de dançar, nós temos recolhido, o que temos recolhido e guardado dá para poder transmitir no futuro o que eram as verdadeiras raízes, as nossas raízes. Neste tempo que é tudo igual, acho que se pode ver alguma diferença que existiria aqui na nossa região. Portanto, no fundo, vocês são, digamos, os guardiões da identidade de Pardilhó. Como é que foi gerir o grupo etnográfico nos tempos da pandemia, principalmente nos iniciais? Foi difícil, tivemos mesmo que parar. Nós somos sócios da Federação do Folclore Português e, pronto, deram-nos sempre indicações que não devíamos estar parados. E depois na altura tínhamos uns jovens que entraram através do programa Erasmus, precisaram, pronto, saber umas danças, isso para ir, e alguns ficaram para ir, prontos, para os países que os iam receber, tinham que levar alguma coisa da identidade deles, e alguns ficaram. Nessa altura, pronto, eram uns 7 ou 8, que só sobrou um. E como éramos tudo pessoas mais um bocado de idade e não sabíamos nada do que era o Covid, parámos mesmo. Depois reiniciamos, depois voltou e isto teve mesmo assim em baixo. Foi muito difícil de gerir e agora principalmente recomeçar. Agora está a voltar à normalidade essa dinamização do grupo etnográfico? Estamos a tentar ainda ontem. Correu mal, mas acho que correu mal para todos. Em Estarreja, a parte da tarde, mas de manhã, pronto, ainda ganhamos o prémio de melhor traje. Mas ontem participaram em alguma iniciativa? Participamos na iniciativa da Câmara de Estarreja, que as fazem sempre nas festas do município, fazem um fim de semana dedicado às tradições. Pronto, acho que vamos conseguir. Perfeito. Porque não se pode deixar cair uma coisa destas. Exatamente. Quais é que são as principais diferenças que vê agora aqui hoje em dia em Pardilhó em comparação com o Pardilhó da sua infância? Mudou o tipo de casa. Agora havia aqui um tipo de casa que chamavam Casa Farinhas, que era a casa com muitos azulejos. Isso está a passar, e mesmo algumas que existiam está-se a pôr cimento por cima, ou as ruas eram muito estreitinhas. Agora estão mais largas, deixou-se de se ver carros de bois, praticamente hoje já não há, penso eu que já há anos que não vejo um carro de bois na rua. Deixou, portanto, aquelas estradas as ruas que eram com pedra e terra também, ainda são dos meus 16 anos ou 17, também não, pronto, praticamente está mais urbanizado. E a nível das terras cultivadas, desapareceram, continuam? Há muita terra cultivada, principalmente com milho para silagem, e a propriedade parece que ficou maior, embora não tenha ficado. As pessoas é que alugam os campos ou cedem para fazer e fazem, e quem faz 3 ou 4 todos de seguido. E quanto à construção naval, ainda é uma atividade predominante aqui em Pardilhó? Fazem-se muitos barcos, ainda há
Portanto, ainda há quem faça. Pelo menos acho que são 3, não é? 3 estaleiros que ainda há, sim. A ria modificou-se muito desde o tempo da sua infância até os dias de hoje? Sim. O que é que mudou na ria? Não só do ponto de vista natural, mas também do ponto de vista da movimentação dos barcos na Pronto, já há muito menos barcos. Embora, pronto, pensavam, eu há uns anos pensei que iam acabar os moliceiros a isso, mas acho que pelo turismo e agora andam a arranjar a ria. A ria agora tem muito lodo. Pronto, e acho que isso que estragou um bocado. Nós íamos agora há uma comunicação entre as ribeiras que antigamente não havia, mas nós chegávamos a elas mais facilmente. Claro. A paisagem modificou muito, a ria modificou muito. Como é que a Maria Helena olha hoje aqui para Partilhote? Gosta da sua terra? O que é que mudaria? Assim, uma visão geral. É difícil, é difícil responder. Claro que gosto de Partilhote, senão podia ter ido para São João da Madeira. Claro, mas até eu vou especificar um bocadinho mais a pergunta. Por exemplo, quando está a recolher memórias para o grupo etnográfico de Partilhote, sente orgulho em fazer isso e em contribuir para essa identidade? Sinto muito orgulho, pronto, porque acho que o passado tem que estar sempre a vir, não pode ser esquecido, né? Por respeito aos nossos antepassados, aos avós, ao que eles faziam, ao sacrifício que passaram para ter tantas coisas e para inventar e sei lá mais que.